Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BTAL11, o BTAL11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor agro, mas ele é um fundo imobiliário agrologístico e é um fundo de tijolo do setor agro. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 70,72. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,90%. Ele atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,63. Isso significa 37% de desconto. É um fundo que negocia com média liquidez, negociando uma média de 500 mil por dia, 529 mil, e ele vende uma variação positiva de 6,73% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2021, esse fundo veio a mercado, e ele é um fundo de base 100 e estava sendo negociado ali próximo ao seu VP, próximo aos R$100, orbitando ali entre 102 e 105 reais mais ou menos. E aí, desde meados de 2021 para cá, o fundo começou a ter algumas quedas, né? Por vezes ali beliscou os R$90, na virada de 21 para 22. Durante o ano de 2022, ele ficou oscilando ali entre R$100 e R$90 novamente. Durante o período eleitoral, o fundo tem uma certa recuperação, voltando a patamares de 100. Passadas as eleições, o fundo entra em declínio. Primeiramente, ele começa a orbitar ali próximo de R$90, rompe essa barreira, chegando próximo a R$80. Apesar da recuperação, o fundo entra em queda novamente, isso já em meados do ano passado, e de lá para cá, o fundo entrou numa queda severa, vindo dessa vez a patamares próximos de R$70. Novamente, recentemente, o fundo tinha esboçado uma recuperação, voltando a patamares de 80, mas atualmente agora o fundo está lateralizado ali próximo desse patamar de R$70. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é de outros segmentos, ele é um fundo de tijolo do setor agro, como eu disse, né? Ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver sobre vacância lá dentro também. Esse é um fundo que conta com 41 mil cotistas e ele conta com quase 6 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 112 e ele tem um valor de mercado de 671 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi de 84 centavos. Continuando aqui, a gente vê mais informações a respeito do fundo, como seu dividend yield médio do fundo. Então, esse é um fundo que ele orbitava em mais ou menos 0,8 de dividend yield. Contudo, recentemente, o dividend yield do fundo subiu. E hoje ele está orbitando na faixa de 1 ponto alguma coisa, 1,5, 1,10 mais ou menos. Ó. Então os últimos dividend yields do fundo, 1,15, 1,6, 1,5, 1,18, 1,15. E esse aumento do dividend yield aqui, ele vem se dando. Primeiro, realmente subiu um pouco o dividendo nos últimos meses, mas esse aumento aqui do dividend yield é em razão da queda da cotação que houve recente no fundo. O que a gente observa aqui? Ó? O fundo chegou a distribuir durante um período 83 centavos, ele teve uma queda drástica aí nos dividendos, caindo para 64, 65, e atualmente agora o fundo está estagnado, entregando 84 centavos de dividendos. Então o dividendo ficou de lado, e para que o dividend yield suba, é necessário que a cotação caia. Mais abaixo aqui a gente vê aqui, ó, no dia 21 de novembro, o fundo anunciou seus dividendos, ele vai pagar no dia 28 de novembro. Como esse fundo aqui, esse vídeo é gravado com bastante antecedência, quando o vídeo for ao ar, ele vai ter pago esse valor. Pelo que eu vi lá do relatório, esse é um valor recorrente do fundo. Aparentemente, são as suas capacidades operacionais que geram esse valor. Então eu acho que ele consegue continuar pagando esses 84 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, e a gente vê que o fundo, desde que veio ao mercado, vem sofrendo bastante. Já chegou momentos ele ter uma rentabilidade interessante aí, mas atualmente a rentabilidade está deixando a desejar. Então, atualmente ele está com rentabilidade positiva, apesar das quedas do fundo. O que isso significa? Que pelo menos os dividendos foram entregues a ponto de neutralizar as quedas que o fundo está sofrendo. Então o fundo vem com a rentabilidade de 1,59%, o CDI do período 44%, o IPCA 26%,
O IFIX 10 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 43%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, considere se tornar membro aqui do canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de todo o apoio, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo o produto aí, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, principalmente na organização de seus ativos, na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira, porque além de tudo é uma forma de apoio financeiro aí ao canal. Desde já, muito, muito obrigado. Nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Adquira os e-books porque é uma forma de apoio financeiro. Desde já, muito obrigado. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem para o nosso Instagram ou para o nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das escolhas. Então aqui nós estamos dentro do relatório gerencial, o relatório recente entregue pelo fundo. Aqui ele traz o índice, o objetivo do fundo. Então o fundo tem por objetivo investir em ativos, aquisição e construção de ativos de escoamento, armazenagem, distribuído ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio. Então esse é um fundo que é para ser um logístico agronegócio. Tá? Ele é como se fosse um fundo de galpões logísticos do agro. Continuando aqui, ele traz algumas informações a respeito do fundo. Aqui o que a gente tira de importante são as taxas cobradas. O fundo cobra 1,10 de taxa e ele não tem performance. Continuando aqui, ele traz alguns destaques do fundo. Então o fundo ele vale atualmente R$ 112. Por ser um fundo de base 100, minimamente o seu patrimônio teve uma valorização e atualmente está valendo ali 672 milhões. Na data de fechamento do relatório, o fundo estava a R$ 71, a gente viu que ele está valendo até um pouquinho menos. Os dividendos entregues ali de 84 centavos. Prazo médio dos contratos, 7,6 anos. Aqui é um ponto de atenção. Atualmente os contratos são atípicos. 100% dos contratos atípicos. Inicialmente isso traz uma certa segurança para o fundo, mas ao vencimento desses contratos, geralmente tem um decaimento interessante no valor dos contratos. Então, não sei se com esse segmento vai acontecer também, mas isso aqui a gente viu lá no segmento de agências bancárias e também de educacional, e quando vence os contratos atípicos, geralmente o contrato tem uma correção para baixo aí. Então, eu não gosto quando contratos são 100% atípicos. Pode ser que isso afete severamente o fundo lá no futuro. Atualmente, o fundo conta com 11 ativos distintos, e a gente vai ver mais à frente aí. Continuando aqui, ele traz um comentário sobre os seus dividendos. Então, em outubro, o fundo apurou uma receita de 5,7 milhões, que dá 0,97 por cota, com um resultado líquido depois das despesas de 5,2 milhões, ou seja, 87 centavos. E ele distribuiu 84, ou seja, aparentemente ele está conseguindo distribuir até fazendo reserva, tá? Os rendimentos serão integralmente distribuídos no dia 28 de novembro. Então a gente vê que o fundo vinha num patamar ali de 65 centavos e atualmente agora ele subiu para 84 centavos. Continuando aqui no relatório, ele fala o seguinte, que em outubro o fundo encerrou o mês com 18 milhões em caixa, mantendo 100% de sua carteira adimplente. A gestão avalia estratégias táticas para otimizar o retorno do capital, enquanto os recursos para viabilizar a nova operação robusta com governança ainda não estão disponíveis, em conformidade com a estratégia do portfólio. A reserva total disponível para distribuição, incluído o saldo do caixa da SPS Santo Antônio, alcançou 54 centavos, em conformidade com a estratégia de linearidade na distribuição de dividendos. A reserva será mantida. Então eles têm uma reserva de 54 centavos, isso aqui também é algo bem interessante, né? O fundo está sendo superavitário e ainda está conseguindo manter e aumentar as reservas. A gestão segue confiante na estabilidade do atual patamar de dividendos, com projeções de continuidade para os períodos subsequentes. Em outubro de 2024, o IPCA registrou uma alta, acelerando em relação aos meses anteriores, né? Então aqui ele vem falar sobre comentários macros.
E continuando aqui no relatório, aqui ele mostra sobre a rentabilidade. Então, o fundo vem deixando a desejar em relação ao CDI e até assim, até mesmo em relação ao IFIX, e isso é um ponto negativo aí da rentabilidade do fundo. Mas isso é principalmente em razão das quedas que o fundo sofreu aí drásticas, né? Aqui ele comenta sobre o IFIX e sobre a questão de desconto que o fundo possuía, né? Na data de fechamento do relatório. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você sabia que existe também fundos imobiliários do setor agro? Você teria esse fundo aí? Comenta pra nós, seu comentário é muito importante. Eu particularmente, em relação a esse fundo, quando comecei a investir, eu optei por ter ativos aí do segmento de fundos imobiliários do setor agro. Mas com o advento dos fiagros, eu acabei optando por escolher fiagros ao invés de fundos imobiliários do setor agro. Esse é um fundo que até então eu acho um bom fundo, mas eu, por questões de gosto pessoal, não gosto da BTG. A gestora BTG para mim não me apetece. Então, esse fundo já passou por alguns sustos, mas neste fundo aqui, a gestão vem conseguindo segurar as rédeas do fundo. Por que eu estou falando isso? A gestão tem um outro fundo que se chama BETRA, que era para ser uma tese concorrente do RZTR. Mas lá no BETRA é desastre total que aconteceu lá. Então desculpa o linguajar, tá? Mas várias cagadas feitas na compra dos imóveis, das fazendas lá. E aí depois, erro na hora da documentação dos imóveis e tal, isso aí causou um transtorno gigantesco. E acredito que o reflexo lá acabou vindo para cá, né, trazendo para cá reflexo no fundo aqui também. Então esse fundo, para mim, está sofrendo mais em razão do outro fundo do que por consequências desse ativo aqui. Tem alguns pontos de atenção que também devem ser observados em relação à concentração por devedores, mas no resto, né, até então a gestão veio fazendo um bom trabalho nesse fundo. Então, por questões de gosto pessoal, eu não ser muito fã da gestora BTG e esses pontos de atenção aí, um pelo outro, eu preferiria ter outros ativos, né? Agora, o fato de eu estar falando negativamente a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar aí a esses nossos 20 mil inscritos. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá. Eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram, no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando ao relatório gerencial, aqui a gente vê sobre a DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Então, atualmente, algo que tem trazido um resultado alto para o fundo são as receitas ali que ele tem CRI. Esse é um fundo de tijolo, mas ele tem o que ele tem alocado em CRIs, vem trazendo ali 30 e tantos % de resultado. E o dinheiro parado em caixa também está trazendo, de certa maneira, um certo complemento interessante aí para o fundo, porque ele tem um caixa interessante, né? Enfim, nós vamos calcular aqui na prática o que as despesas estão representando frente às receitas, mas aquilo, o fundo vem conseguindo ser superavitário. Ele tem conseguido distribuir aí abaixo daquilo que ele está gerando. Então, esse é um ponto bem positivo do fundo, né? As despesas estão em linha, a gente não vê despesas com alavancagem, o fundo não tem dívidas, né? Então, esse é outro ponto positivo, mas já eu vou mostrar alguns pontos de atenção se você desejar ser cotista desse fundo. Então, nós vamos calcular aqui pelo acumulado dos 12 meses e vamos ver o que essas despesas aqui do fundo, 5 milhões e 700, representam frente ao total que o fundo receitou aí nos últimos 12 meses. Então, eu não dou muita atenção para aquelas taxas lá no início do vídeo. Eu prefiro calcular dessa maneira. Ó. Então, 5 milhões 769 mil. Esse valor aqui, vezes 100, dividido por 62 milhões e 38.
Então aqui a gente vê o quanto que está representando, ó, 9,29%. Não é uma taxa barateira, mas está ali no limite dos 10%, que eu reputo ser algo tranquilo, né? Então, no quesito de taxa, eu vejo a gestora aí tranquila nesse sentido. Novamente, né, o fundo tem uma reserva de 54 centavos, e aquilo que eu falei para vocês, se o fundo tivesse alavancagem, teoricamente teria que estar aqui nas despesas, aqui como despesas financeiras. E isso a gente não vê na composição do portfólio, né? Aqui a gente vê a carteira de ativos. Então esse é um fundo que ele tem diversificação, ó. É terminal de transbordo, recebimento de grãos. Então são vários segmentos aí da área de logística, né? Indústria, logística do agronegócio. E eles têm ali 16% do portfólio como CRIs. Só que esses CRIs geram 30 e tantos por cento do portfólio. Então se em algum momento o fundo pegasse o dinheiro que está alocado em CRIs e alocasse em imóveis, dificilmente esse fundo teria o resultado que ele está tendo hoje. Então esse já é um ponto de atenção. Para quem às vezes é muito preocupado com o dividendo, esse dividendo do fundo, de certa maneira, não é sustentável se o fundo, quando vencer esses CRIs aqui, o que ele vai fazer com o dinheiro? Se ele não achar outro CRI aceitável, aí as receitas do fundo aí podem dar uma diminuída, né? Porque se ele alocar em imóveis, ele não teria o retorno que ele está tendo atualmente. O fundo hoje, os contratos são 100% atípicos, eu já falei a respeito disso lá atrás, eu não vejo isso como sendo algo bacana. Seus contratos são 100% indexados a IPCA e os vencimentos vão começar só a partir de 2026 a 2030. Nesse quadriênio aqui vai começar a vencer 8,5% dos contratos, então no médio prazo o fundo está bem tranquilo em relação aos vencimentos aí. Só lá para 2031 a 2035 e começa a vencer o grosso aí dos contratos. Mas é um ponto de atenção quando começar a chegar perto dessa data. Por enquanto, tudo tranquilo aí para o fundo. O prazo médio dos seus contratos é de 7,6 anos. E quando tem renovatórios aí no fundo, as renovatórias se dão em fevereiro, a maior parte delas, mas tem também março, abril e julho. Continuando aqui no relatório, a gente vê os ativos. E aqui é o ponto de atenção que eu gostaria de mostrar. É um fundo com diversificação geográfica, né? Tem várias regiões do nosso país, mas aqui, ó, 27%. Eu não vou olhar para o patrimonial, vou olhar para a receita, tá? Para mim é mais importante. Então, 27% das receitas são geradas por esse aqui, ó. E RIED aqui, ó. Então, poxa, ele tem concentração num único inquilino aqui. Se esse inquilino tiver alguma dificuldade, alguma situação, olha, pode impactar severamente o fundo aí. Aqui ele traz como as receitas são 16%. Mas a gente viu lá na DRE que as receitas estão representando mais ou menos 30 e poucos por cento. Então, essa informação aqui para mim não tá assertiva. Mas ainda assim, ó, outro inquilino, Coruripe, 21%, também tem concentração. Bioenergia aqui, ó, 15%. A Fazenda Santo Antônio que está como zero, mas a gente já viu que ele está trazendo resultado já para o fundo, né? Então, esses aí que eu trouxe, Bioenergia, Coruripe, aquele lá, Hilde, essas concentrações são pontos a serem observados. Por quê? Ninguém nunca espera que vai dar problema, mas e se der? A gente viu lá no TRBL que o Correios era quase 50% das receitas. E ninguém esperava que ia dar algum problema com as Correios, mas deu no imóvel. E aí, imagina, 50% das receitas, imagina aqui 27% das receitas, 16% das receitas. E se o devedor do CRI deixa de pagar? Então, essas concentrações que o fundo possui são pontos de atenção caso você opte por ser cotista do fundo, tá? Continuando aqui, ele mostra o portfólio, um por um dos inquilinos. Nessa parte aqui eu não vou tecer maiores comentários, mas eu sugiro sempre nessa parte final, você pare, olhe, estude, para você entender minimamente do que se trata e como que funciona, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos nossos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!